nós temos um desafio, uma grande missão: reunir toda a juventude das Assembleias de Deus do Brasil na cidade de São Paulo em janeiro de 2017. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos um avivamento de verdade. Por isso, o mês de outubro inteiro será dedicado à oração e ao jejum. E cada dia a juventude de um estado estará clamando. E aos domingos estaremos todos juntos colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Consulte a liderança da sua cidade ou entre no site impactar2017.com.br. Vamos impactar o Brasil com as nossas orações. É chegada a hora. Impactar 2017. Apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 5. A separação de um povo para adoração exclusiva. A paz do Senhor, meu irmão. Que bênção estarmos mais uma vez aqui para pensarmos sobre a palavra de Deus. Cumpra com muita alegria aquilo que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, que aquele que tem o ministério de ensinar, esmere-se, dedique-se, seja de fato alguém que não tome o senso comum como verdade, mas antes, seja de fato alguém dedicado nas Sagradas Escrituras. Lembre-se, você é um privilegiado. Você tem um grupo de jovens, grande ou pequeno, não importa, mas que durante 2 horas por semana eles estão com você. Nessa sociedade tão rápida, tão veloz, tão cheia de relações midiáticas, me diga, quantas pessoas têm esse privilégio de ministrar calma, tranquila e pormenorizadamente na vida de um grupo de jovens durante 2 horas por semana? Só você, professor. Aproveite o chamado de Deus para a sua vida. Não faça da sua aula de escola dominical apenas um encontro teórico ou um encontro para a rivalidade daquele que acha que sabe mais ou para humilhar o que sabe menos. Antes, faça um momento de acolhida, um momento de crescimento, onde seus jovens percebam que a adoração é tão essencial quanto a respiração e que você não é apenas um tradutor teórico, que você não é apenas um anunciador de teses, mas você experimenta, vivencia na veia, no coração, aquilo que é adorar a Deus de verdade. Bom, nós estamos na nossa lição de número 5, estamos tratando então sobre a separação do povo de Deus para uma adoração exclusiva. Essa talvez seja uma lição um pouco mais complexa, que trata de fatores históricos, cerimoniais. Se você quiser, você pode ir ao nosso livro de subsídios, que foi escrito especialmente para o crescimento nesta lição. Em Espírito e em Verdade, uma adoração plena, onde você pode compreender, a partir do capítulo 5º deste livro, como é que esse povo foi construído como o povo de Deus. Esse, na verdade, é o mote da nossa lição, compreender como nasceu Israel. Porque eu tenho, por exemplo, a possibilidade de entender, caro professor, o nascimento de Israel como um elemento sociológico, a partir de uma perspectiva cultural, etnográfica, mas esse não é o nosso objetivo. O que nós queremos é compreender de que maneira exuberante, maravilhosa, inexplicável, uma família, um homem, uma casa, um povo, um clã, tornou-se o caminho de Deus para a manifestação do seu poder em todas as gerações que passaram a partir dali. É isso que nós queremos. Bom, para que a gente possa discutir melhor e dar sentido, porque o objetivo da lição, querido professor, é fazer com que o aluno se perceba vivenciando a temática. É muito preocupante quando a gente torna a discussão muito teórica e o nosso aluno não consegue compreender, se torna um campo tão árido, tão longe, tão distante, que apenas alguns conseguem chegar. Por isso o objetivo da nossa lição sempre é semanalmente dar a dica de uma dinâmica. Por exemplo, nesta semana a dica é construir uma linha do tempo, onde você pede ao seu educando que ele fale
coloque, escreva o dia em que ele nasceu, o dia em que nós estamos hoje, e aí você consiga fazer com que ele diga quais são os principais atos e acontecimentos da vida dele. Faça ele compreender que a história dele não é um amontoado de caos, não é um amontoado de dúvidas, mas pelo contrário, tudo o que acontece na vida dele vem do Senhor, é de Deus para o crescimento e a vida dele. É bem verdade que nesse momento alguns podem lembrar de histórias tristes, contextos difíceis. Então, utilize esse momento para orar pelo seu aluno. Ah, professor Tiago, mas a escola bíblica é o local para a gente aprender a teoria, para a gente discutir conceitos, para a gente aprender teologia. Que é isso, irmão? Faça também da sua escola dominical um centro de adoração, onde seu aluno se sinta aliviado, alegre, fortalecido, feliz em estar para aprender a palavra de Deus. Bom, os objetivos de nossa lição estão bem claros na sua revista, quando ele diz assim: o primeiro objetivo é demonstrar a maneira graciosa e miraculosa como Israel foi criado por Deus. O segundo objetivo, discutir a respeito da necessidade de separação de Israel como povo para louvar a Deus. E por fim, o terceiro objetivo é refletir a respeito de nossa relação entre Israel e a igreja e Israel. Então, sem dúvida alguma, essa é uma lição maravilhosa para você trazer seus alunos para mais perto e fazê-los compreender, por exemplo, que o Pentateuco, Deuteronômio, Êxodo, não é um texto tão chato de se entender. Pelo contrário, são momentos da Escritura que relatam o plano de Deus para um povo que, guardado as suas devidas proporções, serve de analogia para o que nós somos hoje. Por isso, a nossa lição está constituída em 3 tópicos. O primeiro tópico vai tratar de Israel como povo por Deus e para Deus. A ideia neste tópico específico é discutir a maneira sobrenatural, miraculosa, especial para a qual Israel foi criado, entendendo que era uma família oriunda de um homem que se constituiu, na verdade, um povo, uma nação tão importante que mudou o curso da história do mundo inteiro. Diga para seus educandos, e isso é muito importante que eles compreendam, que o plano de Deus era tornar Israel seu povo exclusivo, e que Israel não chegou a ser Israel pelo caos, pelo acaso, pela sorte, mas houve a mão do Senhor cumprindo e fazendo todas as suas vontades. Lembre ainda mais algumas questões importantes nesse ponto 1, entendendo que a escolha de Israel foi um ato gracioso de Deus. É graça. É amor que extravasa, não é merecimento. Não deve haver nenhum etnocentrismo, isto é, nenhuma leitura que faça de Israel o povo merecedor de nada. Israel não era merecedor de coisa alguma. É o amor de Deus que se extravasa, é o amor de Deus que se expande, é o amor de Deus que vai usar um povo para transmitir a sua mensagem à sociedade. E por meio desse povo, ele fará o seu nome ser conhecido. Quem foi este povo? Israel, o pequenininho de Jacó. Ele foi o escolhido de Deus, o povo de Deus, para fazer o nome do Senhor brilhar sobre a face da terra. Ora, nós precisamos entender também, no ponto número 2, que a formação e a separação de Israel tem uma causa. Aquele contexto social é um contexto de politeísmo, isto é, onde há vários deuses, e é comum que povos sirvam a vários deuses. O Senhor, contudo, exige que o seu povo seja dedicado exclusivamente a Ele. Faça então seu jovem entender que, apesar das várias petições, das várias necessidades, dos vários clamores, dos vários assédios que o mundo dá a ele, na verdade, a vontade do Senhor é que ele viva exclusivamente para o Pai. Assim como Israel vivia exclusivamente para o Senhor, mas não era uma nação fechada, mantinha suas relações internacionais, assim também nós, enquanto adoradores, não devemos viver em guetos, escondidos, separados, isolados. Nós devemos brilhar. A luz, uma cidade edificada, deve brilhar, porque ela foi posta sobre um monte para isso. O que implica dizer que, na verdade, nós temos que ter uma contracultura, um modo certo de perceber a vontade do Senhor. A ideia, então, de trabalharmos nesse texto, nesse momento específico, é da necessidade de saída do Egito. Agora imagine os desafios. O povo já estava aclimatado. Já havia possessão de terra. Gósen era uma região onde o povo ficava e já tinha suas criações, já tinha seu momento. Era uma terra de escravidão, mas era uma terra onde o povo já sabia o que era. O desafio de Deus foi: saiam.
sigam a Moisés, vão para a terra que eu vos tenho dado e tomem-na de posse novamente. Mas que exército? Que povo? Que pessoas? Havia um amontoado de escravos apenas, mas aqueles poucos frágeis eram os que o Senhor tinha escolhido para fazer a sua nação poderosa. O que Deus pede a Faraó é: deixa meu povo ir adorar no Egito. É para isso que o povo nasceu. O povo nasceu para ser adorador do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, Faraó não quis deixar. Faraó teve que viver as reais consequências de se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. A ideia, então, de trabalhar nesse segundo tópico é mostrar que a formação de Israel e sua separação era uma necessidade gritante, porque na terra do Egito ele continuaria politeísta. Na terra do Egito ele continuaria tendo a sua fé em Faraó, na manutenção de Faraó. Ir ao deserto era a garantia que só o Senhor seria Deus. Só o Senhor sustentaria uma multidão de talvez mais de 1 milhão de pessoas transitando, peregrinando no deserto, mas que não morreria, chegaria ao local certo, porque fora o Senhor que os levou para lá. Nós vamos então para o nosso terceiro item, nosso terceiro ponto, e é uma discussão muito interessante o nosso tópico, porque vai demonstrar que nós somos a nação da cruz. A ideia é trabalharmos essa relação da igreja como o Israel de Deus, entendendo que existem promessas específicas para Israel, sim. As promessas específicas para Israel serão cumpridas em Israel, mas a Bíblia Sagrada vai declarar e vai dizer que para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a sua igreja, ela foi feita nação santa. Essa é a ideia. Nós não somos Israel e não podemos sê-lo. Israel é o que é porque Deus o fez. Nós, igreja, contudo, somos a comunidade daqueles que foram chamados para serem sinais históricos de um Deus que transcende toda a história. Nós, enquanto igreja, seus jovens, enquanto igreja, foram chamados para fazer a diferença nesta geração. Por isso eles precisam entender um detalhe que é fundamental. Viver santo, viver separado, não é viver ausente do mundo, mas é influenciar o mundo. É compreender que a tão grande salvação que o Senhor nos deu não é obra de nenhum homem, de nenhuma instituição religiosa, é obra do grande artífice, do grande construtor, do grande Deus que com suas mãos maravilhosas fez com que o seu povo hoje, além de Israel, a igreja, tornasse-se a manifestação da sua luz, do seu amor, seu corpo aqui no planeta Terra. A ideia de trabalharmos neste ponto é compreendermos que nós, enquanto igreja, todos nós fomos chamados para ser uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real. As promessas de Israel são de Israel, mas o amor de Deus não se restringe a Israel. Ele extravasa, ele chega para todos nós. E se nós entendermos que se para Israel houve regras e houve necessidade de uma organização para viver como povo de Deus, é necessário que nós, enquanto igreja, tenhamos um modo de adorá-lo, que não pode ser politeísta. Não podemos adorar Mamon e o Senhor. Não poderemos adorar o desejo e o Senhor. Não poderemos adorar jamais o poder e o Senhor. Deus nos chama para vivermos exclusivamente para eles. Tome esse momento final da sua aula, querido professor, para levar os seus jovens à consciência de que eles são o resultado de um grande plano de Deus. De que o Senhor tem construído e tem feito coisas boas, novas e maravilhosas acontecerem para que eles cheguem, inclusive nesse domingo, à sala de aula para escutar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que neste caminhar, a cada lição, a cada momento, você tem sido abençoado. Não perca a oportunidade de ser professor, aquilo que Deus lhe pôs sobre a terra, mentor, professor, orientador, alguém que ama e que cuida desses jovens que estão com você. Eu tenho certeza que Deus está contigo e, sem dúvida alguma, nos tornaremos mais e mais adoradores deles. Até a próxima. Deus os abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.